sentar, por favor. Eu quero ler aqui hoje um dos capítulos que eu acredito que mais fala com relação à sabedoria, né? Tanto que o título desse capítulo é Conselhos de Sabedoria. Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Aqui está claro, né, que eu penso que nos dias de hoje essa é uma luta constante, crescente, quer dizer, cada dia a gente tem que lutar mais, porque são muitas as coisas que concorrem com o conteúdo que já tem na nossa mente. E o que concorre é para reforçar o que há de pior que a gente já aprendeu. Então, hoje, com essa facilidade e a portabilidade que você tem das informações, quer dizer, elas são portáteis, né? Não é mais aquela coisa que você só conseguia antigamente, quem tinha mais dinheiro e acesso a um jornal, ou quem tinha acesso. Eu lembro que antigamente, quando eu era pequeno ainda, a televisão não era um negócio tão comum assim, nem todo mundo tinha. Né? E as pessoas precisavam estar em casa no horário certo para, por exemplo, verem o noticiário do dia. Hoje não. Hoje você está aí, você pode estar no culto e estar recebendo uma notícia de algo que aconteceu lá no Japão há 1 minuto atrás. Isso tem um lado bom. Tem um lado de que você... Algumas coisas também que antes você demoraria muito tempo para aprender, algo que você demoraria para conhecer, para saber, você tem acesso fácil. Você tem acesso gratuito. Mas tem outro lado, que se você não guardar a coisa certa, se você não se encher da coisa certa, e principalmente aquilo que você vai deixar entrar no teu coração, vai entrar a errado. E o que está escrito que a gente deve deixar entrar no coração? Os mandamentos do Senhor. São eles que a gente precisa estar sempre atento. É isso que eu estou ouvindo, é isso que eu estou recebendo, é isso que eu estou vendo. Por que a gente bate? Tem gente que acha, né? E cada um julga pelo que é, cada um julga pelo que tem, cada um julga pelo que sabe. Tem muita gente que acha que a gente quer as pessoas na igreja todo dia para que a arrecadação seja maior. Isso não tem a ver. Porque tem muita gente que não doa nada. Tem muita gente que vem na igreja e não doa nada, não devolve o dízimo, não dá oferta, não faz nada. E ninguém, quando passa pela porta ali, alguém te pergunta, você vai dizimar hoje? Hã? Alguém te perguntou isso hoje ou não? Hã? Alguém te perguntou se vai ofertar hoje ou não? O obreiro lá na frente que estava te ungindo, ele me perguntou, é ou não é verdade? Hoje nunca. É assim ou não é? Hoje o senhor vai dizimar? Hoje o senhor vai ofertar? Não. A gente quer isso aqui na sua vida. Tem cultos, às vezes, que a gente faz para uma pessoa. E ninguém vai, se tiver uma pessoa, ninguém vai dizer para ela, o senhor vai ofertar hoje? Só para eu saber se eu vou fazer o culto ou não. O senhor vai ofertar hoje? O senhor vai dizimar hoje? É assim que funciona ou não? Não. Quer dizer, se a pessoa vai dizimar ou ofertar, isso não importa. Importa que ela receba a palavra. Que ela receba a palavra. Se ela estiver num culto sozinha aqui, seja o horário que for, vai ter o culto do mesmo jeito, vai ter a palavra do mesmo jeito, vai ter a oração do mesmo jeito, vai ter o louvor do mesmo jeito, se ela dizimar, ofertar ou não. Então isso é para ficar claro
Que o propósito é esse aqui, é que você se encha da palavra. É que você enche o teu coração da palavra. Tanto que dízimo e oferta aqui é para o final. E tem gente que às vezes não pode ficar até o final, inclusive. Tem muitas pessoas que às vezes durante os cultos dá um horário que ela precisa ir, ela tem horário, ela tem trabalho, ela tem compromisso. E às vezes o horário que ela fica nem é até o horário dela doar o dízimo, a oferta dela fazer a sua contribuição. E tudo bem. Para que você veja que o propósito não é o dinheiro. O nosso propósito não. O propósito é que isso aqui se cumpra na sua vida. Que você tenha a vida mesmo, uma vida prolongada por conta de estar deixando entrar o mandamento de Deus. Deixa eu ver o que Deus manda eu fazer. Mandamento já está falando. Mandamento. O que Deus manda eu fazer? Quer dizer, se Deus manda, é correto, é direito, é bom. Então, é isso que eu devo fazer, e não o que eu quero. Mas por que a maioria ainda faz o que quer? Porque é o que está cheio. Então, dá passos do jeito que aprendeu lá atrás, ou vai tomando decisões segundo o momento. Vai tomando decisões segundo aquilo que está ali, e não segundo o que Deus falou. Por quê? Como é que eu vou tomar uma decisão? É como falou aquele eunuco etíope para o Filipe. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ali ele não era ainda batizado, ele não era nem convertido, ele tinha fome de Deus. Ele tinha sede de Deus. Ele estava fazendo aquela viagem lendo. Tanto ele tinha fome e sede que ele estava buscando aquilo. Eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero buscar mais. Por que você acha que Deus pega um homem de Deus? Está aqui, ó, Atos 8:31, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. É muito interessante essa passagem, que quando a gente fala, para mim é uma das passagens que mais exemplifica, e é uma passagem a mais concreta do que a gente quer dizer quando fala de fome e de sede de Deus. E de como, no tempo da graça, Deus faz coisas sobrenaturais por conta disso, por conta da fome e da sede. Quantas pessoas a Bíblia relata que se converteram e se batizaram nessa passagem? Quem conhece ela? Quantos? Uma pessoa? Uma pessoa? Uma pessoa se batizou? Uma pessoa. Tá certo. Aí você vai pensar assim, mas espera aí. Deus pegou um apóstolo, um discípulo, um obreiro, e ele transladou esse homem para colocar no caminho daquele... Quantas pessoas? Uma pessoa. Deus fez isso? Hã? Ele fez isso. Porque para Deus, não importa como para muitos de nós ainda, a quantidade. Não, espera aí. Se tiver 100 ali, eu vou mandar um. Se tiver 100, eu vou mandar um homem de Deus. Não era profeta mais. Eu vou mandar um discípulo. Pode pesquisar. Batizou-se uma. No caso, ele mesmo. O eunuco etíope, um oficial. Por que Deus fez aquilo? Pegou o Filipe e fez aparecer lá no caminho dele. Pelo que ele colocou, ele estava com fome. Ele estava com sede, ele queria, ele estava lendo lá o livro do profeta Isaías. Eu quero entender isso, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer Deus. E aí tem gente que, eu oro, mas não acontece nada. Mas qual o propósito da sua oração? Qual é ali o foco da sua oração? É Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero mais de Deus, eu quero me alimentar de Deus. Porque eu mostro para você aqui que quando uma pessoa tem fome e sede,
ela faz Deus mover o sobrenatural, inclusive mover gente para a direção dela. Tanto que está aqui. Não foi aqueles 3.000 que se converteram lá na pregação de Pedro. Ah, não, vai lá, Pedro, tem 3.000. Vai lá, Paulo, está toda a comitiva lá do imperador lá, da cadeia, o pessoal vai se converter. Não. Uma pessoa. E uma pessoa com fome, com sede de Deus, ela pode causar um movimento que ela mesma ainda não tem a noção. Foi o que aconteceu aqui. Então, quando a gente fala, venha, busca, ora, clama, vem ouvir a palavra. Por quê? Quantas pessoas que ainda são incrédulas dentro da igreja? E eu te mostro um dos sintomas que você percebe no incrédulo. Ele não tem fome e sede, ele não vem comer. Ele não vem se alimentar. Então, ele não move Deus para a direção dele. Está entendendo? Não move, ele pode estar aqui. Tem gente que você vai dizer assim, tem gente que não tem tempo, a gente quando precisa. E geralmente, até mais quando a gente quer, a gente faz as coisas acontecerem. É ou não é verdade? A gente não fica olhando para a comodidade, a gente não fica olhando para a condição, a gente não olha para fora, para o tempo, para o clima, para as pessoas ao redor, a gente vai atrás. Essa que é a verdade. A gente cria um meio, a gente dá um jeito, e Deus olha para o coração. E não tem pobre, não tem rico, não tem o que tem condição. Aqui ele tinha condição. Para a vida dele, condição financeira, saúde. Muito interessante essa passagem, eu nem tinha pensado nela, inclusive. Mas vamos lá, qual era o problema de vida desse homem? Era doente? Tinha uma doença? Estava com problema financeiro? Dívida? Era mal empregado? Olha bem, uma carruagem com ele lá dentro. Ele estava dentro da carruagem, não era um dos servos. Mas ele quis. E o que ele quis, gente? Ele quis Deus, ele quis conhecer a Deus, a palavra. Ele quis mais, ele quis comunhão. Ele não quis ficar só ali, sabe, na leitura. Ele quis que aquilo tivesse vida nele. Tipo, eu não quero que sejam letras no coro aqui, que eu acredito na época era aqueles papiros, né? Opa, está registrado, legal. Eu quero isso aqui em mim. Eu quero que isso tenha vida em mim. E foi o que aconteceu. Aí Deus move uma pessoa, coloca no caminho dele, tanto foi só por aquilo, só pela fome e pela sede dele, que Deus pegou o Filipe, colocou, depois que ele se batizou, o Filipe desapareceu. Não tinha mais o que fazer ali. Está entendendo? Agora ele já conhece a Deus, agora ele já se converteu a Deus, agora ele já se batizou. Agora ele sabe, agora ele pode fazer, ele pode falar, ele pode pregar, ele pode passar, nem que for só essa passagem, nem que for só esse conhecimento que ele teve lá do livro do profeta Isaías, ele já pode passar para frente. Então, conhecendo, guarde no seu coração os meus mandamentos. Primeira coisa, libere espaço aí no seu coração. Pois eles te prolongarão a sua vida, por muitos anos lhe darão prosperidade e paz. Esse é o culto que você está buscando pela prosperidade. Quanta gente que tem, ao longo desses ensinamentos, não são muitos, mas alguns vêm e falam, olha, eu tinha uma imagem, eu tinha uma ideia de que para a vida financeira eu tinha que fazer isso, aquilo, e eu tenho me dedicado, eu tenho buscado da palavra, eu tenho me dedicado mais a Deus, eu tenho parado e dado um tempo para Deus, e eu vejo, infelizmente, quantas pessoas, né, ainda com a palavra que a bispa trouxe, eu sempre falo, você vai ver os cultos meus da semana sempre como uma ramificação do que começou a ser falado no domingo.
Porque para mim é como se fosse uma palavra para a semana. Começou lá, então Deus ele vai estendendo, ele vai esticando, ele vai falando dentro daquilo que ele já começou a trabalhar. Então, por exemplo, no domingo uma coisa que não foi nem a palavra, mas foi antes da palavra a introdução. O que aconteceu com Pedro? Vamos lembrar do Pedro. O momento mais bem sucedido financeiramente até então da vida do Pedro foi aquela pesca. Que foi chamada do quê, gente? Pesca maravilhosa. Depois da pesca, Jesus falou, agora você não vai mais ficar aí, você vai ser um pescador de homem. O que Pedro disse para Jesus? Sim, não disse, não, acha, agora que eu vou desfrutar. Agora que é o momento de eu ficar aqui. Não, por quê? Essas são as pessoas que Deus está buscando. Te pergunto, Pedro era perfeito? Era equilibrado? Um homem sensato, sábio, um exímio administrador, era esse homem? Mas Jesus fez o que para ele? Vem, eu quero você comigo. Não foi ali o equilibrado, o sensato, o bom administrador, o equilibrado nas emoções. Não, foi o Pedro mesmo, que a gente vê lá ao longo do ministério de Jesus, o desequilibrado, o precipitado, o ansioso, o emocional, aquele que saía falando que não devia falar, porque falava que estava sentindo e não aquilo que tinha convicção. Aquele que ainda tinha aquela necessidade. E a gente precisa vasculhar em nós se a gente não está assim, porque nós não somos assim. Mas às vezes nós estamos assim como Pedro esteve, até o Espírito Santo dominar a vida dele. Porque você vai dizer, tem gente que fala, não, mas a partir do momento que Jesus esteve com ele, estava ali o Espírito Santo com eles. Mas aí a gente tem contatos com o Espírito Santo. Quantas pessoas que vêm à igreja, participam de um culto, busca naquele momento e tem um contato, uma experiência, tem aquela situação de intimidade com o Espírito Santo, mas ainda não é o Espírito Santo que domina a vida. E nós vemos isso com Pedro. Mas Pedro teve momentos que o Espírito Santo estava na vida dele antes de Jesus ir para o Pai, teve, como aquele momento que Jesus disse assim, quem vocês dizem que eu sou? Quem que se manifestou primeiro? Pedro, o que ele falou? Tu és o Filho de Deus. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor tem o espírito de João Batista. Pedro falou assim, tu és o Filho de Deus. O que Jesus falou para ele? Você não falou isso por conhecimento, sabedoria, você falou isso aí, senão pelo Espírito de Deus. Foi ou não foi? Quer dizer, então o Espírito ali se manifestava. Como tem gente que ainda vive assim, tem um momento, tem uma atitude, tem aquele dia que a pessoa se consagra a hora, que ela fica atenta à palavra, à voz de Deus, então ela toma aquela decisão no Espírito Santo. Mas a vida dela ainda não é dominada pelo Espírito Santo, como foi depois a vida de Pedro. Depois o Pedro passou a ser um homem dominado pelo Espírito Santo, e não mais dominado por emoção, não mais dominado pelo momento. Não quer dizer que ele ficou perfeito, mas você vê que as atitudes daquele homem sempre eram progressivas, sempre eram na mesma direção. Era o reino. E nós precisamos também evoluir. Essa é a verdadeira evolução. Você começa a ter experiências com Deus, com o Espírito Santo, mas não se contenta em ter experiências, principalmente experiências somente dentro da igreja. Nós não podemos nos limitar a ser pessoas dentro da igreja e outras pessoas, e muitas vezes as mesmas que nós fomos uma vida inteira lá fora, dentro de casa, no dia a dia, no cotidiano, no trabalho. Não! Tem que ser dominado pelo Espírito Santo. E para isso você precisa
Está aí, ó. Como é que eu vou prosperar? Se o que estiver dentro de mim for os mandamentos do Senhor. E não esse monte de informação, notícia, seja falsa, seja verdadeira, seja mentira, seja esse monte de coisa hoje que vem para entreter você. Cada dia tem um novo serviço de streaming, que são esses serviços aí que te oferecem vídeos ilimitados, séries ilimitadas, para que todo o tempo que você tem livre você gaste vendo, assistindo, se envolvendo com isso. E não crescendo, por exemplo, ouvindo a palavra de Deus. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu coração. Escreva-os na tábua do seu coração. Uma das coisas que o entretenimento tem ensinado massivamente e repetitivamente é sobre a infidelidade. Eu não falo só a infidelidade conjugal, a infidelidade sentimental, a infidelidade sexual, não. A infidelidade, você não ser fiel a valores, mas a você seguir tendências para fazer parte do grupo. Você seguir tendências. Qual que é a tendência agora? É essa, eu estou aqui. Então eu não tenho valor. Eu tenho que estar antenado, eu tenho que estar conectado. E isso vale para tudo. Quantas pessoas, por exemplo, falando da vida financeira, quantas pessoas que abriram o seu negócio, que entraram no seu trabalho por uma palavra? Quem as colocou onde elas estão? Deus. Então, para elas saírem, quem é que tem que dar a direção para sair? Deus. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o... Quer dizer que se você antecipa o fim de uma situação, ou se você, por conta própria, você antecipa uma situação, você está tirando aquela situação das mãos de quem? Tem gente que não entende isso. Ah, mas foi Deus que começou, por que está assim? Você está deixando Deus conduzir no tempo dele, do jeito dele, segundo o que ele está falando, ou você antecipou alguma fase? Eu já falei isso aqui, uma das palavras que eu trouxe, e é uma das provas do quanto uma antecipação estraga uma coisa, é a palavra do filho pródigo. Você quer entender como é que um negócio pode ser de Deus, um negócio é bênção, é fonte de bênção, é abençoado, é algo poderoso, é algo promissor, quer dizer que tem muito mais ainda para render, para dar, para crescer. Mas você quer estragar isso? Você quer ser mestre em estragar algo que Deus começou? Porque a gente quer, mas Deus começou, por que está assim? Presta atenção se você não está antecipando fases. Porque Deus pode ter começado um projeto maravilhoso na tua vida e você está estragando porque está antecipando. Quando você antecipa, é aquela expressão que a bispa usa, quando você passa à frente de Deus. Se você está à frente de Deus, você está fora do tempo, você está fora do lugar. Não é Ele mais que está no controle. Porque Deus vai permanecer no tempo dele. Deus não vai, Ele não vai se converter ao teu tempo, porque você quer, porque você está ansioso, porque você está ouvindo alguma coisa de fora e não os mandamentos dele, não a palavra dele, porque você não está se mantendo, diga fiel. Diga fiel. Diga fidelidade. Fidelidade não é só você manter o seu compromisso conjugal com sua esposa, com seu marido, ou com seu pai, com a sua mãe. Fidelidade é esse dia a dia seguindo aquilo que eu já sei. E, em primeiro lugar, que eu sei que Deus tem. Ah, mas tem coisa que não é agradável, não é gostosa, não é fácil, não é o que eu quero. Fidelidade é para isso. Não é para você fazer o que é agradável. É para você manter a atitude certa. Está entendendo? Onde Deus me quer? Aqui.
Mas eu queria estar ali, onde está aquela caixa, um pouco à frente. Mas dá para eu ir à frente. O que é a fidelidade? Eu ficar aqui. Porque eu sei que Deus está aqui. Eu sei que esse é o tempo ainda que Ele me mantém. Então, o exemplo. Filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Quem lembra da passagem do filho pródigo? A bispa sempre fala, né? O protagonista daquela passagem é o pai. Tinha 2 filhos. O mais novo, que inclusive era o que tinha menos direito, era o que teria que receber depois, ele chega no pai e diz o que para o pai? Pai, o que ele disse? Dá a minha parte da herança. Pai, quero a minha parte da herança. Aquele era o momento? Aquela era a hora daquilo? Então vamos entender. Por certo, por direito, dentro da condição legal, o filho tinha direito à herança? Tinha. Aquele era o momento dele receber a herança? Não. Então, quando ele disse, quero a minha parte, ele tinha direito, mas aquele não era o tempo dele receber. Ele recebeu, não recebeu? O pai disse não para ele? Não, o pai deu para ele, não deu? Repartiu, está escrito lá, é assim repartiu, né? Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, deu a parte para o mais novo. Te pergunto, foi bênção para ele? Ele terminou com aquilo nas mãos? Está aí para você entender o que é antecipar os processos, antecipar. Você pode ter na tua mente, assim, no teu coração, mas é meu. É meu, é direito meu, já é meu, está dado. Não é agora. E você se manter no tempo certo é fidelidade. E aí aquela história que eu posso esticar aqui, não é tempo disso, não é tempo de comprar aquilo, não é tempo de entrar nessa dívida, não é tempo agora de fazer tal coisa, não é tempo. Mas eu quero, e pode ter, mas tem coisa que não é para agora. Tem coisa que não é para hoje, tem coisa que não é para este tempo. Mas quando vai ser? Tem resposta que eu vou dizer para você, não sei. Mas vai ser no tempo de Deus, vai ser. Qual que era o tempo do filho receber a herança? Quando o pai morresse, que era o tempo correto, é ou não é? Então, um pai vivo não tinha que receber herança. Só que na cabeça dele, na visão dele, eu não sei quando meu pai vai morrer, que é o problema. O grande problema não é quando a pessoa até já tem um prazo, mas é quando dentro dela eu não sei quando isso vai acontecer. Ele sabia quando o pai morreria? Não, mas eu quero agora. Ele deu um jeito. Ele pediu para o pai. Tem pedido que a gente faz que é para a nossa destruição. Me dá isso. E eu estou vendo que não é para mim agora. Porque aquilo já tem um tempo certo, aquilo tem um tempo determinado. É igual você querer algo que você não está preparado para aquilo ainda. Você pode pegar, você pode receber, você pode comprar, você pode atingir, alguém pode até te dar. O próprio Salomão fala, não lembro se nos Provérbios aqui, ou num dos livros dele, que a promoção antes da hora é para destruição. Eu quero ser colocado em tal posto. É para destruição, não é para bênção. Então, a fidelidade aqui, eu quero que você abra esse leque de fidelidade, a começar na tua fidelidade com Deus. A fidelidade com a palavra que Deus tem te dado, e para você que hoje vive uma situação difícil na tua vida financeira, que foi Deus que te colocou nessa situação, Deus te colocou nesse lugar, seja fiel, não seja precipitado, não sai procurando no ímpio, não sai procurando aí no mundo uma solução para algo que Deus quer fidelidade. E fidelidade às vezes é permanecer, é esperar,
É continuar, mas está difícil, está duro, continua. Porque o fiel será recompensado. Jamais o abandone. O quê? O amor e a fidelidade. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens. Não seja o tipo de pessoa que quer ser o gerador de resultados. O melhor resultado que tem é aquele que Deus nos dá. Ah, mas eu quero fazer parte. Você faz parte sendo fiel, obedecendo, guardando, vivendo no tempo certo. Eu falava ainda ontem à noite, tem coisa que eu sou hoje, tenho hoje, que não foi ontem que eu conquistei. Na mente, na vida, na visão, em resultados diversos. Foi ao longo do tempo. Foi muitas vezes passando por cima de mim, da minha vontade, do que eu queria. Isso é difícil, é ou não é difícil? Eu quero e eu posso, mas eu não devo, porque Deus não está ali onde eu quero. Deus não está no que eu até posso fazer. Eu não tenho palavra para isso. Eu estou vendo gente que às vezes entra em situações financeiras, por exemplo, e em vez de se voltar mais para Deus e aí revelar qual é o maior interesse da vida, porque o teu interesse revela os teus valores. É ou não é? O teu interesse revela o teu valor. Não o valor que você tem, mas os valores que você busca. Então tem gente que precisa rever os conceitos, como profissional, como empresário, como funcionário, como servo, porque a cada pressão que sofre, a pessoa tem revelado que o valor dela deixou de ser Deus, a palavra, os mandamentos, deixou de ser aquilo que o Senhor falou lá atrás. A fonte dela deixou de ser Deus, que colocou ela no lugar que ela está. Ah, mas agora está difícil. Eu repito, Jó, aceitei o bem de Deus, agora o mal não vou aceitar, então eu não quero Deus se não for tão agradável assim. E ainda chamou a mulher dele de doida, de louca. Como fala uma louca você está falando? Que eu aceitei, eu quero Deus, o que vier dele eu quero. Porque o que vem de Deus é bom. Aqui inclusive fala, mais para frente fala, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, no 11 no caso. Olha aqui, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois, diga, pois o Senhor disciplina a quem ama. Eu continuo, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o quê? O bem. Ah, mas é dinheiro, estou perdendo dinheiro. Ah, está acontecendo isso, está difícil. Receba. Receba o amor de Deus. A gente não leu aqui agora há pouco, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Receba o amor e seja fiel. Não adianta você pensar que toda palavra vai ser uma palavra com resposta, solução imediatista, ou toda palavra, inclusive para a vida financeira, vai ser uma palavra triunfalista. Essa semana a gente teve. Que para quem teve a atitude certa de servir lá os três anjos do Senhor, dentre eles um, que era o Senhor, que não se poupou, que foi rápido, não foi cômodo, foi rápido, deu melhor farinha, melhor novilho, melhor coalhada, não perdeu tempo. Ouviu do anjo do Senhor, voltarei na primavera e Sara terá nos braços um filho, um fruto, um resultado,
uma bênção, uma resposta, uma vitória. Mas não fala, a palavra não é só voltarei e você vai ter do nada. Primeiro teve uma atitude toda do Abraão. Foi ou não foi? Uma atitude de servidão, uma atitude de entrega, uma atitude ali de desprendimento. Primeiro foi isso. Para depois ele ouvir, eu voltarei no prazo de uma gestação, voltarei daqui a 1 ano. E ela vai ter um filho nos braços. Então, eu vejo, por exemplo, que tem gente que só pega uma parte da palavra. Ah, vai, o Senhor disse, voltarei, eu vou ter na primavera. Bacana, pega, toma posse. Mas não foi só isso que foi pregado. Teve um trajeto até chegar no voltarei. Não foi o anjo do Senhor que parou ali na frente do Abraão. O Abraão ficou olhando para ele, parado, passivo, acomodado. E o anjo falou, voltarei. Não, ele primeiro serviu aquele anjo e aqueles que o acompanhavam. E ele não serviu de qualquer maneira. Ele não pensou nele. Ele não se priorizou. Ele não se colocou à frente. Ele não colocou o seu interesse, seus desejos, sua comodidade à frente. Mas ele se colocou à disposição. Ele serviu. Tem gente que, se quiser resultado, tem que voltar a servir como já serviu. Sabe, daquele jeito desprendido? Quem sabe o que significa desprendido? Para quem não sabe, desprendido é só você formar a palavra. O que sobra? Então quer dizer, a que você está preso? Você está preso a um nome, você está preso à imagem, você está preso ao que as pessoas veem você, então se te verem de uma maneira, talvez vai parecer que não era tudo isso que você passava, talvez se elas te verem de uma forma, vai desconstruir algo que você construiu e não era verdade, que seja desconstruído. Você está preso ao que é o dinheiro, se aquilo é rentável, lucrativo, se o dinheiro ou o volume do dinheiro é muito. Você está preso ao que agora? A conquistas. Conquistas vêm e vão. Principalmente se essas conquistas não foram fundamentadas. Pode saber uma coisa, quem fez essa ultrapassagem, Deus estava em palavra, no tempo dele, preparando. Se você pegou e passou à frente de Deus, e você conquistou, aqui força do braço, conquistou porque tinha dinheiro, mas não foi dado a direção por Deus, não foi avalizado por Deus, não foi palavra que te deu. O que você conquistou na carne você vai perder. Está entendendo? Fala a verdade. Quem quer ouvir uma palavra dessa? Você acha que é uma palavra boa de ouvir? Você acha que é boa de pregar essa palavra? Mas não adianta. Há quantos anos que a gente vê gente assim na igreja? Que o que a pessoa vai naquela toada certa, contrariando o filho pródigo. Não, tem um tempo disso. Vai ter palavra para isso, como eu já tive palavra para outras coisas que Deus honrou, que Deus prometeu. Igual voltarei para o Abraão. Voltarei e ela vai ter um filho nos braços. Quando o anjo disse, eu voltarei, ela vai ter um filho nos braços, tinha ou não tinha um filho? Tinha ou não tinha? Mas lá atrás o Abraão também fez um filho com Agar. Mas o anjo não falou, voltaria, ela vai ter um filho nos braços. Aquele filho permaneceu na vida dele? Continuou com ele? Foi bênção para ele? Não, porque o Senhor não falou daquele outro. Então aquele não foi contado, aquele não foi considerado e aquele sequer permaneceu com ele. Mas aquele que o Senhor falou, ele tinha palavra. E a palavra por quê? Porque ele buscou aquilo. Como que ele buscou? Ele serviu, ele parou a vida dele, ele dedicou-se a Deus, ele pegou o melhor dele e serviu. E tudo que a gente faz para Deus, Deus recebe. Com essa sinceridade, com esse amor, com essa entrega. E aí o anjo disse, voltarei e você vai ter um filho.
nos braços, daqui a um tempo você vai estar segurando o filho. Aquele filho foi o que permaneceu, foi o considerado, foi o contado, foi o abençoado. Foi o que se multiplicou e até hoje está aí a descendência do Abraão. E assim você pode trazer para a tua vida. O Isaac, que é aquele que foi na fé. E qual fé? A fé para ser fiel, a fé para guardar o mandamento, a fé para obedecer a palavra, a fé para esperar o tempo de Deus. Veja que Deus prometeu um filho para o Abraão, demorou 25 anos, depois o Senhor vem e confirma aquele filho, dá o prazo, mas você vê que Deus não abreviou o prazo de uma gestação. Deus não podia ter abreviado? Podia ou não podia? Abraão, daqui a um mês você vai estar com um filho nos braços. Ele não é Deus, ele não pode abreviar o tempo das coisas, adiantar ou estender o tempo, pode ou não pode? Aí o que eu estou falando para você. Tem coisa que Deus deixa no prazo que é normal, aparentemente, porque aquilo tem um propósito. O que Ele quer esticar, Ele vai esticar. O que Ele quer abreviar, Ele vai abreviar. E o importante é que a gente esteja nele, igual o etíope. Fome dele, sede dele, atento a ele, preso a ele, fiel a ele. Há momentos de crise, há momentos de fartura, há momentos de escassez, há momentos que a tua área está bombando, disparada, há momentos que a tua área é aquela área que mais está afetada. Se você depende de pessoas, se você depende de situações, se você depende de lugares, você é afetado. Mas se você depende de Deus, você é sustentado, você é cuidado, você é abençoado. E é assim que tem que ser a nossa vida. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça quem, gente? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará, Ele aplanará, Ele arrumará as suas veredas. Não sou eu, não é minha capacidade, não foi a minha tirada, não foi o negócio que eu fiz, não foi a minha esperteza, foi Deus. E se foi Deus mesmo, claro. Porque o que eu estou dizendo aqui não é porque eu estou dizendo não, é porque eu acredito. O que está sendo por Deus e o que está, as decisões, as aquisições, as compras, as vendas, as negociações, os negócios, o trabalho, os passos que estão sendo dados em Deus, quem está se apoiando em Deus, quem está confiando em Deus, recebendo palavra, agindo segundo a palavra de Deus, é quem vai. Até aquilo que está desarrumado vai ser endireitado. Até aquilo que está meio nebuloso vai ser clareado. Mas quem está se apoiando no seu próprio entendimento, não, esse é o momento, eu estou fazendo a leitura da situação, não, eu estou vendo o mercado, eu vou fazer. Você tem palavra? Não, então recua. Você tem palavra? Não, então espera a palavra, espera. Quando eu digo a palavra, não é só esperar o culto, mas espera Deus falar com você, Deus te dá essa direção clara. E aí você age, aí você dá o passo, e aí você se posiciona como Deus espera, para Ele poder te abençoar. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Não seja, está escrito sábio, mas eu posso estender aqui, não seja sábio, não seja bom, não seja o capaz, não seja como se diz, não seja autossuficiente, está escrito, né? Não está escrito, está escrito não seja sábio, mas o que quer dizer não seja autossuficiente, não se julgue, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal.
Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O que quer dizer isso aqui? Tudo que você receber, prioriza Deus. Não seja daquele tipo de pessoa que pega o dinheiro e já está pensando o que vai comprar, ou o que vai pagar, ou o que vai, onde vai gastar. Não, prioriza, aprenda, isso é um princípio. Isso, como começou lá em cima, isso é mandamento para guardar no coração e seguir na vida. Honre, está escrito, honre, dê honra ao Senhor no lugar que cabe a Ele. Qual que é o lugar de Deus? Qual que é o lugar de Deus? Primeiro. Então eu honro a Deus com o que vem à minha mão, com o dinheiro, com os bens, com os frutos do que eu plantei. Deus abençoou, mandou chuva, Deus favoreceu o que eu colhi. Está escrito, honre o Senhor com todos os seus recursos. Quer dizer, de tudo que você tem, honre o Senhor, coloque Ele em primeiro lugar com teus recursos e, ainda, e de todas as suas plantações, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Quer dizer, a prioridade, a primícia é de Deus. Que eu falo, não basta uma pessoa dizimar, ela tem que dizimar certo. Como é que é dizimar certo? O primeiro dinheiro que você pega tem que ser para Deus. As primeiras coisas que você pega, você tem que separar primeiro para Deus. E não acha que isso é demais, porque isso faz diferença. É colocar Deus no lugar dele. Eu sou uma pessoa que eu não pego dinheiro, não faço nada com o meu dinheiro antes de dizimar. A primeira coisa que eu sempre faço com o dinheiro que vem para a minha mão, primeiro, antes de tudo, não tem essa, eu esqueci, não tem depois. Ainda mais do jeito que hoje é fácil você fazer isso, que tá ali na palma da tua mão, você não depende de ter o horário do culto para você levar o dinheiro lá e colocar na arca. Você pode fazer isso no teu celular, na hora, ele está aqui, primeiro é para Deus. E Deus não deixa faltar. E não é na minha vida, isso é na vida de quem crê, na vida de quem pratica esse mandamento. Não fui eu que falei isso. Isso aqui não é uma invenção minha, eu nem estou aqui colocando, eu faço isso, está vendo? Como é que eu acho? Isso aqui eu só estou fazendo, está escrito. Com os primeiros frutos de todas as suas plantações, milhares de anos atrás, o Salomão falou isso aqui. Você está entendendo? Tem gente que às vezes fala algumas coisas hoje, e em altares, por aí, que dá a impressão que é a pessoa que está inventando aquilo. Eu estou dizendo para você, no caso aqui meu, eu sigo. Eu não criei isso, eu sigo, e eu acredito. Aliás, eu acredito em muita coisa que o Salomão fala, que do jeito que ele fala é que funciona. Não é mais ou menos daquele jeito. O homem não foi o mais sábio, o mais rico. Por acaso, né? Foi por acaso ou não? Aconteceu. Então, peraí, se ele está falando aqui, e eu quero resultados como o dele, vou fazer como ele falou. Não vou achar que eu sei mais que ele, que vai funcionar do meu jeito, não, vai funcionar do jeito que está aqui, do jeito que Deus quis que fosse registrado, que chegasse até mim. E aí ele diz, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Olha bem, a pessoa honrou a Deus com todos os recursos e priorizou a Deus, ela primeiro deu a Deus. Aí está escrito, ficarão cheios os teus celeiros. A pessoa dá, ela tira dela, mas ainda assim vai ficar cheio o celeiro dela. Sabe o que é isso? É algo que não é ela quem tem o controle, é Deus que faz na vida dela. Que o versículo anterior a gente leu, né? E você terá o favor de Deus e dos homens. Está aqui, e você terá o favor de Deus e dos homens. Favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Então,
obedecendo. Eu lembro como a gente começou. São mandamentos. São coisas que Deus está mandando a gente fazer. Em alguns, que talvez você já está aí balançando, eu estou vivendo esse momento. Deus está mandando você continuar fazendo. Para aqueles que não praticam, Deus está mandando você começar a fazer. Mandamento é mandar, é ordem. Está entendendo? Ele está mandando, faça assim, meu filho. Não é hora de você sair buscando lá fora. Direção lá fora, conselho lá fora, dinheiro lá fora, buscar, um meio lá fora. Se volta para a palavra. Não, eu concluo. Eu queria ler todo o capítulo, que tem 20 e tantos, 35 versículos. E eu quero que você fica depois com essa lição de casa. Continua lendo até o fim esse capítulo, mas eu volto como eu comecei. Não se esqueça da minha lei. No caso, diz o Senhor, não eu. Mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade em todos os sentidos e paz. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o que representa a sua vida financeira. E vamos orar ao Senhor. E claro, pela palavra, não adianta você, Senhor, me abençoa financeiramente, me dá o emprego, o trabalho, coloca nas minhas mãos tal oportunidade. Se você ouve e ainda mantém-se nos teus próprios caminhos e não nos caminhos de Deus. Se você ainda insiste em seguir outras direções e não as direções de Deus. Não adianta. Mas quer dizer que se eu me apegar à palavra agora e seguir os mandamentos, minha vida financeira vai ser transformada? Claro que vai. Se volta para Deus para você ver como Deus se volta para você. Mas tem gente que não tem se voltado para Deus, tem se voltado para resultados específicos. E é como se Deus tivesse que atender tudo que a gente pede. Às vezes ele atende, mas aquilo mesmo, porque quando ele é acionado, como ele disse que deveria ser, alguém clamando em nome de Jesus, pedindo no nome do Filho dele, ele vai responder. Mas tem coisas, às vezes, que a gente recebe para a nossa própria destruição. O nome desse capítulo é Conselhos da Sabedoria. Sabedoria é temer a Deus. Sabedoria é temer o Senhor. Fazer a vontade de Deus. É dar condições ao Senhor. Para Ele abençoar a sua vida. Para Ele operar na sua vida. Se você dá condições, Ele opera. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por essa manhã, obrigado por essa palavra, obrigado por mais, como esse título diz ainda, obrigado por esses conselhos de sabedoria. Obrigado por trazer pessoas de volta à condição ideal. E a condição ideal é aquela que o Senhor pode abençoar. A condição ideal, meu Deus, é aquela que o Senhor pode fazer.
é aquela que o Senhor pode operar, é aquela que o Senhor pode trabalhar em favor, é aquela que o Senhor pode, meu Deus, dar vitória, é aquela que o Senhor pode endireitar, meu Deus, o caminho. E essa condição vem pela obediência à tua palavra. Essa condição vem pela maneira como a pessoa se volta para o Senhor. Faz a tua vontade. Dá condições ao Senhor. Do Senhor, meu Deus, operar, do Senhor abençoar. E eu oro por cada um aqui, meu Deus, não só pela vida financeira que eu peço, porque a tua obra precisa que o teu povo seja abençoado, prosperado, porque a tua obra depende da condição da vida do teu povo. Eu sei que o maior interessado em abençoar o teu povo, colocar mais, dar, meu Deus, mais condições, promover, colocar muito mais, é do Senhor. O Davi foi abençoado e foi dele a maior oferta. O Salomão construiu o templo do Senhor e parte daquela construção foi com a riqueza que o Senhor deu para ele. O Senhor tem prazer na riqueza do justo. O Senhor tem prazer, está escrito. E eu te peço, meu Deus, levanta aqui pessoas com esse prazer. Levanta pessoas, meu Deus, com essa fome. Eu oro ao Senhor para que o Senhor levante pessoas como aquele oficial etíope, com essa fome, sede, vontade, empenho, meu Deus, em conhecer o Senhor. Gente que teme, que segue os teus mandamentos, gente voltada para a tua palavra, porque quer saber o que Deus tem para mim, que onde está Deus, para que eu siga esse caminho. Qual é a posição que o Senhor tem para a minha vida? Que o Senhor, meu Deus, receba as orações e que o Senhor responda às orações daqueles que temem o teu nome, aqueles que querem ver o que não estão vendo para poder seguir o caminho certo, aqueles que querem, meu Deus, ouvir a tua voz e talvez estão ouvindo tantas vozes, estão vendo tanta coisa e precisam, meu Deus, fazer essa separação, precisam tirar da vida. Eu oro para que o Senhor dê visão, entendimento, sabedoria para que tirem, para que se separem, meu Deus, do mundo, dessas coisas que distraem, que enfraquecem. Ajuda, Senhor, para que assim ela consiga ver claramente o teu caminho e seguir por ele. Que ela consiga ouvir, meu Deus, de forma limpa a tua voz, para obedecer, para seguir a tua palavra, para fazer a tua vontade, para pagar o preço certo, para que assim o Senhor tenha condições de conduzi-la e levá-la a prosperar, a crescer. Coloca temor, meu Deus, para que haja amor e fidelidade pelo Senhor. O amor pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, pela obra do Senhor, na fidelidade, para pagar o preço certo, para esperar, para confiar, meu Deus, e confiar cegamente, se for o caso, no Senhor. Ajuda cada um de nós. E assim eu peço prosperidade, eu peço riqueza, eu peço que o Senhor levante mais, meu Deus, mais pessoas, mais Eliaquins, mais colunas, mais pessoas para realizarem, para fazerem, para, meu Deus, investirem, para financiarem, mais pessoas para sustentarem a tua obra, os projetos da tua obra, o teu reino, para fazerem, meu Deus, a diferença nessa terra, nessa cultura, para fazerem a diferença onde foram plantadas ou onde ainda serão plantadas pelo Senhor. Capacita, meu Deus, dá sabedoria. Eu oro e peço ao Senhor por sabedoria, que o Senhor nos dê sabedoria, para cada palavra, cada passo, cada decisão, cada manutenção de decisão, ser segundo, meu Deus, a tua vontade, ser aquela que o Senhor pode estender a tua obra na nossa vida, ser aquela que o Senhor pode, meu Deus, operar por nosso meio, por nosso intermédio. Eu peço, nos dê unção de conquistas,
Nos ajuda, meu Deus, a fazer tudo que vier à nossa mão com excelência, com a mais alta qualidade e, principalmente, que em tudo que fizermos pela nossa obediência, que contemos, meu Deus, com o favor do Senhor, e por causa do favor do Senhor, do toque do Senhor, com o favor dos homens também. E que assim o Senhor nos leve a ter boa reputação, como essa palavra nos diz. Eu declaro, meu Deus, bênção, eu declaro crescimento, eu declaro progresso, eu declaro riqueza, eu declaro abundância, eu declaro e oro pela prosperidade do teu povo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.